Bom dia. Antes de qualquer coisa, respire fundo por um instante. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Talvez seu coração esteja cansado. Talvez você esteja buscando força, paz ou apenas um pouco de esperança para começar este dia. Deus conhece exatamente o peso que você carrega. Neste momento, não importa como foi sua noite, nem como você acordou. O que importa é que a misericórdia do Senhor já se renovou sobre a sua vida hoje. Há um cuidado invisível te envolvendo, mesmo que você ainda não consiga perceber. Aqui, você não precisa fingir força. Você pode simplesmente estar. Este é um espaço para descansar o coração, alinhar a mente com Deus e permitir que Ele fale com você. Entregue este dia nas mãos do Senhor. Permaneça conosco. Algo novo pode nascer agora. Antes de qualquer palavra, aquiete seu coração por um instante. Respire fundo e permita que sua mente desacelere. A oração não começa quando falamos, mas quando escolhemos parar para ouvir Deus. Muitos hoje carregam cansaço espiritual sem perceber, oram no automático e se frustram quando as respostas não vêm no tempo esperado. Talvez sua vida de oração já foi intensa, cheia de fervor, mas aos poucos foi sendo enfraquecida pela rotina, pelas decepções ou pela sensação de que nada muda. Deus vê isso. Ele não se assusta com sua constância quebrada, nem com sua fé oscilando. O Senhor não mede sua oração pela força das palavras, mas pela sinceridade do coração que decide voltar, mesmo cansado. A oração não é um teste de resistência humana, é um convite divino. Você não se aproxima porque é forte, mas porque precisa dele. E cada vez que você retorna, algo invisível está sendo construído dentro de você, no tempo certo e da maneira certa. Se essa palavra falou com você, escreva "Eu creio" nos comentários. Existem dias em que orar é leve, quase espontâneo. As palavras fluem, o coração se alegra e a presença de Deus parece próxima. Mas também existem estações em que a oração exige esforço. Você se ajoelha, tenta falar e tudo parece seco por dentro. A mente se distrai, o ânimo enfraquece e o silêncio pesa. É exatamente nesse ponto que muitos desistem, não porque deixaram de crer em Deus, mas porque acreditaram que só deveriam orar quando estivessem fortes. Porém, o Senhor nunca fez esse tipo de exigência. Ele não espera a perfeição emocional, espera apenas um coração disposto a continuar vindo. Quando você ora mesmo sem sentir nada, você demonstra confiança. Quando insiste, mesmo fraco, você mostra dependência. Deus honra essa postura. A oração verdadeira não nasce do desempenho, mas da decisão de permanecer. E toda vez que você escolhe não parar, sua fé amadurece, mesmo que seus sentimentos ainda não acompanhem. Se você decide continuar mesmo sem forças, escreva "Não vou desistir" nos comentários. A oração que toca o coração de Deus não é aquela cheia de palavras bonitas, mas a que nasce do mais profundo da alma. Quando você deixa de tentar impressionar o céu e passa a se abrir como filho, algo muda. A oração deixa de ser um ritual e se torna relacionamento. Você fala com Deus sobre o que pesa, sobre o que dói e sobre aquilo que ainda não consegue resolver. Nesse lugar de sinceridade, a confissão ganha espaço, não como condenação, mas como cura. Aquilo que é escondido enfraquece a fé, mas o que é colocado na luz encontra misericórdia. Deus não rejeita quem se aproxima quebrado. Ele restaura. Cada vez que você confessa, seu coração é limpo e sua confiança é renovada. A oração sincera cria raízes profundas. Ela não depende do momento, não se limita a uma tentativa. Ela se torna um estilo de vida, um retorno constante ao Pai que sempre recebe de braços abertos. Se você deseja uma oração sincera diante de Deus, escreva "Amém" nos comentários.
Jesus nos ensinou que a oração não é apenas para momentos de coragem, mas também para dias de cansaço. Ele sabia que haveria períodos em que o coração estaria firme e outros em que a fé pareceria frágil. Por isso, ele nos chamou a orar sempre, sem perder o ânimo, mesmo quando a resposta parece demorar. A persistência na oração não é insistência vazia, é confiança ativa. Quando você continua orando, mesmo sem mudanças visíveis, Deus está moldando algo dentro de você. A oração não serve apenas para mudar situações, mas para preparar o coração que vai sustentar aquilo que foi pedido. É nesse processo que a fé amadurece e o caráter é fortalecido. Ser justo diante de Deus não é sobre perfeição, é sobre direção. É escolher todos os dias voltar-se para Jesus, mesmo após falhar. E quando a vida é alinhada com Ele, a oração ganha força, profundidade e propósito. Se você escolhe continuar orando sem desanimar, escreva "Eu confio" nos comentários. Há momentos em que você continua orando, mas a batalha permanece. A situação não muda, o problema insiste e o coração começa a se cansar. É nesse ponto que a derrota tenta se instalar na mente. Mas Deus não mede sua força pelo que você sente. Ele é a fonte da força que você precisa. A alegria que sustenta não nasce do alívio imediato, nasce do Senhor que permanece. Mesmo com lágrimas, a força pode se levantar dentro de você. Mesmo com o coração apertado, Deus sustenta seus passos. Esperar não é perder tempo, é permitir que Ele renove suas forças enquanto você confia. Quem espera no Senhor não fica parado, é fortalecido por dentro. Quando pensamentos ansiosos surgirem, não deixe o medo decidir por você. Leve tudo a Deus em oração. A paz que Ele oferece não apaga o problema na hora, mas guarda seu coração enquanto Ele trabalha no invisível. Se você recebe essa paz hoje, escreva "Deus me sustenta" nos comentários. Existem dias em que você não sabe nem como orar. As palavras somem, a mente se confunde e o coração parece vazio. Nesses momentos, você não está abandonado. Deus não depende da sua eloquência para agir. Quando sua força acaba, o Espírito Santo entra em ação, intercedendo por você de forma profunda e perfeita. A oração não é apenas você tentando alcançar o céu, é o céu se movendo em sua direção. Mesmo quando tudo parece silencioso, Deus continua trabalhando. Por isso, não avalie sua vida de oração pela rapidez das respostas, mas pela fidelidade em permanecer. Cada oração feita em meio à fraqueza é uma declaração de fé. Não transforme a oração em último recurso. Faça dela sua primeira resposta. Não é sobre o quanto você consegue suportar, mas sobre quem te sustenta. Jesus é suficiente. Ele ouve, fortalece e carrega você em cada passo do caminho. Se você crê que Deus ora com você nos dias difíceis, escreva "Ele me ajuda" nos comentários. Agora, com o coração mais atento, apresente-se diante de Deus com gratidão. Mesmo que nem tudo esteja claro, reconheça que a misericórdia dele já te alcançou mais uma vez. Há livramentos que você nem percebeu, forças que chegaram silenciosamente e cuidados que sustentaram seus dias sem fazer barulho. Peça ao Senhor que a oração deixe de ser um lugar de emergência e se torne um espaço de comunhão constante. Que buscar a presença de Deus seja tão natural quanto respirar. Quando a oração se torna hábito, o coração permanece vivo, sensível e alinhado com a verdade que vem do céu. Deus convida você ao lugar secreto, onde o barulho do mundo perde força e a voz dele ganha clareza. Ali você encontra refúgio, proteção e descanso. É nesse lugar que o medo se cala e a paz governa o interior, mesmo quando o exterior ainda não mudou. Se você deseja permanecer na presença de Deus, escreva "Quero mais de Deus" nos comentários. Peça ao Espírito Santo direção para cada escolha.
Não avance confiando apenas no próprio entendimento. Quando você reconhece Deus nos seus caminhos, Ele endireita suas decisões e protege seu futuro. Há portas que parecem boas, mas não fortalecem a fé. E há caminhos que exigem renúncia, mas preservam o propósito. Confie que Deus sabe fechar o que machuca e abrir o que edifica. Se em algum momento você começar a se afastar da vontade dele, o amor do Pai é suficiente para corrigir e trazer de volta. A identidade que você carrega não é definida por falhas, opiniões ou circunstâncias, mas por Cristo, que te resgatou e te chamou de filho. Viver a partir dessa verdade traz segurança. A vitória não nasce do esforço humano, mas da graça que opera silenciosamente dentro de você todos os dias. Se você confia a Deus seus caminhos, escreva "Me guia, Senhor" nos comentários. Peça a Deus que fortaleça seu interior contra as tentações do dia a dia. O Espírito deseja agradar ao Senhor, mas a fraqueza humana pode surgir quando a vigilância diminui. Por isso, ore por sensibilidade espiritual, para perceber os perigos ainda pequenos, antes que cresçam e tragam prejuízo à sua fé. Muitas quedas começam em concessões quase imperceptíveis, pensamentos não vigiados, emoções mal cuidadas, ambientes que enfraquecem a alma. Quando você aprende a observar seu coração, suas palavras e suas escolhas, passa a viver com mais consciência e menos culpa. Deus não quer que você viva desprevenido, mas guardado. A obediência se torna proteção, e a santidade deixa de ser peso para se transformar em desejo. Crescer espiritualmente é aprender a escolher o que alimenta a fé, mesmo quando isso exige disciplina. Se você deseja viver com um coração guardado, escreva "Guarda meu coração" nos comentários. Peça ao Espírito Santo que desperte em você uma fome mais profunda pela presença de Deus. Que nada superficial substitua o tempo com o Pai. O coração que aprende a valorizar o secreto encontra força para permanecer firme, mesmo quando a vida tenta dispersar a atenção. Não permita que sobras de tempo definam sua vida espiritual. Que seu maior desejo seja estar na presença do Senhor, buscar sua face e permanecer sensível à sua voz. A oração se torna viva quando há entrega, escuta e rendição. Deus honra quem o busca de verdade e sustenta aqueles que confiam nele até o fim. Entregue-se com sinceridade, confie, descanse. O Pai está ouvindo, Jesus é suficiente e a graça dele te acompanhará em todos os dias. Se essa oração falou com você até o fim, escreva "Glória a Deus" nos comentários.